Sinto em meu íntimo, minha querida companheira de jornada, uma profunda inspiração que o sopro divino tem insuflado em minha alma por muitos sóis e que não posso mais reter. Na quietude desta noite, enquanto me dobrava em oração em meu refúgio particular, ele descerrou diante dos meus olhos uma revelação que tem o poder de remodelar sua existência para sempre. Trata-se de 7 elementos, 7 pontos nevrálgicos, que hoje habitam seu espaço mais sagrado, minando sua serenidade, interceptando as dádivas celestiais e erguendo muralhas entre você e a suave presença do Consolador. E, minha amada, se você caminhar comigo até o epílogo desta mensagem, irá desvendar não apenas a identidade desses 7 entraves, mas também o mapa para desfazer-se deles de uma vez por todas, permitindo que seu lar se transfigure em um relicário onde a mão miraculosa do Eterno possa se estender sobre você e sua linhagem. Ah, consegue sentir? Um toque sutil em sua fibra mais sensível neste instante. Não sou eu a mensageira final, é o Espírito Santo, desejando desatar os grilhões que têm subtraído seu repouso, sua bonança e as bênçãos que ele meticulosamente arquitetou para você. Se esse fio de unção a está sensibilizando, esse manto celestial que só provém do alto, peço-lhe que tome uma atitude agora. Atenção, mulher de fé! Você está prestes a testemunhar uma revolução na sua vida que a fará tremer de alegria. Este não é um convite comum, é uma convocação urgente do céu. O que você ouvirá aqui tem o peso de uma profecia e o poder de um tsunami de bênçãos. Não perca nem um segundo. Clique agora, assine este canal e prepare-se para ser arrebatada para o próximo nível da sua jornada com Deus. Sua vida de oração e seu lar nunca mais serão os mesmos. A transformação é imediata e irreversível. Seu milagre está a um clique de distância. Não deixe o inimigo vencer mais uma noite. E compartilhe nos comentários se em algum momento, no silêncio opulento da noite, quando apenas a sua alma e a dele se encontram, você já percebeu a carícia imaterial da sua magnificência. Minha cara amiga, após mais de 3 décadas peregrinando sob a efervescência do Espírito Santo, testemunhando uma miríade de prodígios, restaurações impossíveis e libertações triunfantes, aprendi um princípio que anseio por depositar em seu colo nesta noite. O covil onde você se deita, o porto seguro após a maré agitada do dia, o santuário que chamamos de quarto, pode se erguer tanto como seu maior celeiro de bênçãos, quanto como seu mais profundo abismo espiritual. Minha querida irmã, nosso quarto é mais do que um aposento para o sono, é o coração pulsante da nossa intimidade. É onde murmuramos nossas súplicas mais secretas, onde derramamos o cálice das nossas aflições, onde bordamos nossos sonhos mais audaciosos. É o palco onde o adversário se insinua ao alvorecer para semear suas falácias, e paradoxalmente, onde o Espírito Santo deseja pousar com suas mais doces consolações. Contudo, existem âncoras invisíveis, minha amiga, que podem estar obstruindo essa terna comunhão com o Altíssimo. Elementos cuja presença você talvez sequer perceba, mas que operam como um veneno lento contra sua paz, seu descanso e as dádivas que o Pai reserva para você. O primeiro estorvo que você deve banir do seu espaço mais íntimo é o resquício de rancor aprisionado. Sim, minha preciosa, sou anacrônico, mas a felpa da amargura tem a perversidade de se incrustar em nosso habitat mais pessoal. Ela reside naquela correspondência nunca enviada, saturada de repreensões a quem a feriu. Está oculta no caderno de confidências onde você revisita incessantemente as chagas do pretérito. Ela se esconde nas fotografias que você mantém, não por afeto, mas como evocação amarga de quem a iludiu, a deixou à deriva, ou a decepcionou. Permita-me compartilhar um relato visual que gravei na alma. Após uma de nossas cruzadas de cura, uma mulher se achegou a mim, o rosto sulcado por lágrimas. Missionária, há anos sou refém de um sono atormentado. Tenho pesadelos pavorosos e sou incapaz de encontrar paz em meu próprio quarto. Quando o Espírito Santo iluminou seu íntimo, deparei-me com uma imagem chocante. Sob o leito, esta alma querida guardava uma arca repleta de cartas do ex-cônjuge. Correspondências que ela relia todas as noites antes de se entregar a Morfeu, não em memória do amor, mas para reavivar a chama do ressentimento. Sabe, amada, eu lhe disse com toda a brandura que o Senhor infundiu em mim, esses escritos se converteram em altares de mágoa. A cada leitura, você oferece um sacrifício ao algoz de sua alma. E qual foi o desfecho quando, naquela mesma noite, incineramos aqueles papéis? Pela primeira vez em 5 anos, aquela mulher repousou como uma criança. A tranquilidade do Senhor inundou seu quarto, e os fantasmas noturnos jamais retornaram. Minha irmã,
Se há em seu quarto qualquer elo material que a conecte a Sournes do passado, é o momento de deixar ir. Pois a Escritura é cristalina. Lançai fora de vós toda acrimônia, cólera, indignação, clamor e maledicência, juntamente com toda malícia. O palco deve ser liberado para a serenidade do soberano. A segunda relíquia a ser desterrada de seu quarto, e esta surpreenderá, são os artefatos que corporificam a idolatria travestida. Não me refiro a estátuas ou imagens flagrantes. Falo daqueles objetos que usurparam o trono de Deus em seu coração e que encontraram asilo em seu santuário de repouso. Pode ser a moldura daquele homem que pulverizou seu coração, mas que jaz em seu criado mudo porque, no fundo, você nutre a quimera de seu retorno. Pode ser o diploma ou a honraria que você contempla antes de dormir para reforçar sua valia, pois você alicerçou sua identidade em suas conquistas e não no Cristo. Pode ser o pequeno ecrã que você manuseia sem trégua, em busca de validação nas redes sociais em vez de procurar o beneplácito do Pai Celeste. Lembro-me de uma jovem que me procurou após um evento em Los Angeles. Seus olhos exibiam sombras profundas de exaustão e seu corpo tremia. Não consigo pregar os olhos, confessou. Passo a noite esquadrinhando meu telefone, comparando-me a outras, sentindo-me inadequada. Em oração, o Espírito Santo me revelou que aquele pequeno aparato havia se tornado seu Deus. Era o primeiro item que seus olhos viam ao despertar e o último antes de fechar as pálpebras. Minha filha, eu a repreendi com o amor do Mestre. Você não compreende que é a pupila dos olhos de Deus? Você não sabe que ele a vê como sua obra-prima? Mas jamais contemplará esse amor enquanto mendigar afeto nas telas. Naquela noite, ela decidiu exilar o celular do quarto. O resultado? Em uma semana, ela começou a ser agraciada com visões noturnas onde o Senhor falava. Sua fisionomia se iluminou, sua paz refluiu. Porque ao expurgar os falsos deuses, o Eterno pode preencher a lacuna com sua onipresença. Meu anjo, o Senhor não divide sua glória com ninguém. Se há um objeto em seu quarto competindo pela primazia em seu coração, é hora de dar-lhe a despedida. A terceira âncora a ser imediatamente descartada é tudo que alimenta a paranoia e o desassossego. Seu quarto deveria ser um oásis de calma, não uma fortaleza de tensões. Pilhas de boletos na comoda, autos de processos judiciais que você revisa antes de dormir, frascos de remédios que insistentemente a lembram de sua enfermidade em vez de sussurrar-lhe as promessas de cura do Pai. Meu bem, não a chamo de imprudente. Desafios devem ser enfrentados, contas honradas, medicamentos tomados, mas seu quarto não deve se metamorfosear no quartel-general de suas batalhas. Ele deve ser seu recanto de descanso nos braços do Altíssimo. Conheci uma matrona em Pittsburgh, cujo semblante jamais esquecerei. Ela se aproximou após um culto, os olhos inchados de tanto pranto. Não consigo dormir há meses, confidenciou. Meu esposo perdeu o emprego. As dívidas se avolumam, e eu passo as noites em vigília, calculando como sobreviveremos. Ao visitá-la, meu coração se estilhaçou. Seu criado mudo se assemelhava a um escritório contábil. Havia contas, avisos de corte, cartas de cobrança. Até em seu travesseiro havia documentos. Seu lugar de repouso havia se tornado um tabernáculo de angústia. Querida irmã, eu a instruí, com as palavras que o Espírito Santo me oferecia. Você crê que o Senhor ignora suas necessidades? Você pensa que ele está adormecido enquanto você se desespera? Naquela noite, removemos toda aquela papelada do quarto, acomodando-a em uma mesa na cozinha. Estabelecemos um horário específico para tratá-las e transformamos o criado mudo em um altar de gratidão. Colocamos ali sua Bíblia, um caderno para registrar as mercês diárias e uma pequena vela que ela acendia para lembrar que o Cristo é a luz em sua escuridão. O que aconteceu? Em 3 dias, ela dormia profundamente. Em 3 semanas, seu marido conseguiu uma posição superior à anterior. Pois quando exorcizamos a ansiedade de nosso local de repouso, Deus orquestra prodígios enquanto dormimos. Conforme sua palavra, não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. A quarta chaga que deve ser erradicada de seu quarto é, e perdoe minha sinceridade visceral, meu anjo, tudo que incita a concupiscência e a mácula. Sei que é um tema espinhoso, mas o Espírito Santo jamais se esquiva do que precisa ser confrontado. Seu quarto é seu espaço sacro.
É onde seu espírito se une ao Espírito de Deus na intimidade do silêncio. Não pode haver ali elemento algum que corrompa essa comunhão sagrada. Pode ser um romance picante que inunda sua mente com fantasias que não glorificam a Deus. Pode ser uma publicação com imagens que despertam instintos vis. Pode até ser aquele aplicativo no seu celular que você usa para encontrar pessoas de um jeito que, no âmago de sua consciência, desagrada o Senhor. Lembro-me de uma jovem que assistia fielmente aos nossos encontros. Eu a via na primeira fileira, adorando em prantos, faminta por Deus. Mas um dia, ela me procurou com uma confissão que me partiu o coração. Missionária, ela sussurrou, envergonhada, eu oro, adoro, busco a Deus com fervor, mas sinto uma barreira entre nós, especialmente quando estou sozinha no meu quarto à noite. Em nossa oração, o Espírito Santo me descortinou a realidade. Esta filha de Deus guardava em seu quarto material que contradizia tudo o que ela professava. Seu aposento havia se tornado um campo de batalha entre seu desejo por Deus e sua carne não rendida. Minha doce filha, eu a abracei com toda a misericórdia de Cristo. Você não pode adorar a Deus no domingo e idolatrar a carne durante a semana. Seu quarto precisa ser integralmente consagrado ao Altíssimo. Naquela mesma noite, essa jovem valente trouxe todos aqueles objetos de separação e os consumimos em oração. Foi uma libertação gloriosa. A presença do Senhor preencheu o quarto de tal modo que por semanas ela não conseguia sequer entrar sem prantear de gratidão. Amada irmã, se existe algo em seu refúgio que você sabe que não estaria lá se Jesus fosse seu coabitante visível, é hora de descartá-lo, pois ele está lá, tudo vê, e anseia por uma comunhão imaculada com você. Você percebe, minha cara amiga, o que está se desenrolando neste momento? O Espírito Santo está manobrando em sua intimidade. Talvez ele esteja evocando algo específico que deve deixar seu quarto. Sinta essa convicção gentil, mas inabalável, que só vem do alto. Não ignore esse toque. É o Pai chamando-a para uma vida mais plena, desembaraçada e abundante. A quinta sentinela que deve desaparecer é a lembrança constante da falha e da condenação. Minha irmã, seu quarto não deve ser o museu dos seus erros. Você guarda uma foto sua mais magra para se flagelar por não ter cuidado de seu corpo? Você retém cartas de rejeição de empregos ou faculdades para motivar-se, mas que na realidade afligem. Existe um artefato que a chicoteia com a recordação de uma escolha equivocada de anos atrás? Meu amor, há uma distância abissal entre aprender com nossos deslizes e punir-nos eternamente por eles. O adversário deseja que seu espaço de repouso se torne um tribunal onde ele é o promotor, juiz e carrasco, relembrando a noite após noite de que você não é digna do amor divino. Mas ouça-me, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. O Senhor lançou seus pecados tão longe quanto o leste do oeste. Por que você insiste em pescá-los todas as noites? Conheci uma dama em Detroit que manteve por 10 anos o vestido que usava no dia em que seu marido a abandonou, pendurado em seu armário como monumento à sua incompetência como esposa. Toda noite, ao se preparar para dormir, ela via aquela peça e se autocondena novamente. Querida irmã, eu lhe disse quando o Espírito Santo desvendou seu tormento. Aquele vestido virou um sacrário da culpa. Toda vez que o vê, você imola sua paz no altar do remorso. Quando queimamos o vestido naquela noite, foi uma verdadeira ressurreição. Ela começou a caminhar ereta pela primeira vez em uma década. Sua face se irradiou. Seu quarto se tornou um ninho de esperança, e não um poço de arrependimento. Se há algo em seu quarto que a acusa em vez de confortá-la, que evoca suas falhas em vez das novas misericórdias de Deus a cada manhã, meu amor, é hora de dispensá-lo. A sexta impertinência que deve ser imediatamente excluída, e esta surpreenderá, são os objetos que a conectam a indivíduos venenosos que já não estão em sua vida, mas que continuam a exercer controle emocional sobre você a partir do seu quarto. Pode ser o suéter que a amiga traidora lhe deu, mas que você ainda veste por ser caro. Pode ser o perfume que sua mãe controladora lhe presenteou, e toda vez que você o aplica, sente-se aquela menina impotente que jamais a agradaria. Pode ser até aquela cobertura de tricô da falecida sogra que, em vez de evocar boas memórias, a lembra de todas as vezes que ela fez se sentir diminuída. Amada irmã, nem toda lembrança é nociva. Boas memórias são um mimo divino.
Mas há objetos que foram contaminados por relações tóxicas e que, a cada contato, até lhe transportam emocionalmente para um cenário de dor, fragilidade ou domínio. Lembro-me de uma senhora em Chicago. Sempre que eu orava por ela, uma nuvem de opressão pairava, sem se dissipar. O Senhor me mostrou que ela guardava em seu criado mudo as joias herdadas da avó. Uma mulher que a criou com vocábulos duros, manipulação e domínio. Toda noite ela me confessou em meio a soluços: quando vejo essas joias antes de dormir, ouço a voz da minha avó dizer que nunca serei o suficiente, que sempre falharei, que ninguém me amará de verdade. Essas joias, embora valiosas, haviam se tornado algemas espirituais. Quando essa alma querida teve a ousadia de se livrar delas, a libertação foi instantânea e palpável. Seu quarto se impregnou de uma paz que ela não sentia desde a meninice. Meu amor, se há algo em seu quarto que a conecta a vozes passadas que a depreciam, a manipulam, que roubam sua calma, mesmo que seja um mero objeto, é hora de cortar essa ligação definitivamente. E agora, chegamos ao 7º ponto, o mais furtivo, mas talvez o mais potente: a carência de sacralidade. Sim, você ouviu bem. Às vezes, o problema não reside no que está em nosso quarto, mas no que está ausente. Seu quarto deve ser um sacrário, um lugar onde a presença de Deus é tão densa que se pode tocar. Um local onde sua palavra ocupa um posto de honra, onde a oração é tão involuntária quanto a respiração. Sua Bíblia está em seu quarto, não engavetada, mas em um lugar visível e acessível, onde você possa alcançá-la prontamente quando o Senhor desejar falar na tranquilidade da noite ou nas primeiras luzes do amanhecer. Você tem um local específico onde pode se ajoelhar em súplica? Não precisa ser um aparato complexo. Pode ser apenas um espaço ao lado da cama, onde você colocou um pequeno tapete consagrado para esses encontros íntimos com o Pai. Existe em seu quarto algo que a lembre da benevolência do Senhor? Uma foto de um instante em que Deus operou um milagre em sua vida? Uma pedra de um local onde você sentiu sua presença de maneira marcante? Um diário onde você anota as respostas às suas orações? Minha irmã, quando preenchemos nosso quarto com recordações da bondade divina, quando convertemos em um local onde sua presença é bem-vinda e reverenciada, algo sobrenatural se desencadeia. Os mensageiros de Deus acampam. A paz que transcende todo entendimento guarda nossos corações e mentes. Sonhos premonitórios começam a fluir. A cura se manifesta enquanto dormimos. Tive uma vivência pessoal inesquecível. Em uma fase extremamente árdua do meu ministério, enfrentando críticas severas e ataques espirituais, comecei a ter noites terríveis, pesadelos, insônia, uma opressão que parecia estabelecer acampamento no meu quarto assim que eu apagava as luzes. Uma noite, em prantos diante do Senhor, ele me falou com a clareza com que lhe falo agora: Caterine, você permitiu que seu quarto se tornasse um território neutro. Consagre-o inteiramente a mim. Naquela mesma noite, eu posicionei minha Bíblia aberta no Salmo 91 em meu criado mudo. Pendurei um verso bordado em frente à minha cama: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Consagrei cada palmo daquele quarto ao Senhor em oração. A mudança foi imediata e drástica. Não só a paz em meu sono retornou, mas aquele quarto se tornou o epicentro de revelações profundas, o lugar onde o Espírito Santo me preparava para os cultos, onde os milagres começavam a nascer antes mesmo de eu chegar ao auditório. Minha cara amiga, se você deseja avançar nessa busca pelo Espírito Santo, indico obras que têm sido manancial de bênçãos para muitos, especialmente uma que discorre sobre como edificar espaços sacros em nossos lares e outra sobre intimidade diária com Deus. Deixarei os endereços eletrônicos para sua consulta, pois sei que seu coração faminto anseia por mergulhar nas profundezas do Senhor. Agora, minha amada irmã, permito-me uma interpelação que a atinge no cerne. O que você fará com o que absorveu nesta noite? Pois o conhecimento da verdade é insuficiente. A verdade deve ser transmutada em atitude para gestar a liberdade. Talvez o Espírito Santo lhe tenha apontado algo específico em seu quarto que precisa ser evacuado. Sinta essa doce, mas firme convicção sobre algo que você tem aprisionado por eras, algo que você sabe estar embargando as dádivas do Pai. Ouça-me com o coração. Você não pode transformar sua vida inteira em um único lance, mas pode reconfigurar seu quarto nesta mesma noite. E ao reorientar o local onde você repousa a cabeça, onde sussurra em segredo suas orações, onde procura a face do Pai no silêncio, todo o restante da sua vida começará a mudar de órbita. Sabe por quê?
Porque nosso quarto é o ventrículo do nosso lar. É o lugar mais privado, onde ninguém entra a não ser os nossos mais íntimos. E se esse espaço for consagrado, se estiver repleto de sua presença, se estiver desimpedido de tudo que interfere em sua bênção, essa presença começará a irradiar para cada esfera da sua vida. Já testemunhei esposas revolucionarem seus casamentos ao simplesmente alterar a atmosfera espiritual do quarto. Vi mães presenciarem milagres em filhos adolescentes rebeldes após santificarem seu local de oração e descanso. Vi mulheres solteiras encontrarem a serenidade que procuravam em terapias e remédios, ao simplesmente higienizarem seu quarto de tudo que alimentava a ansiedade e o temor. Pois, minha amada, quando seu quarto se converte em um santuário, um pórtico onde a presença do Senhor é real e tangível, algo extraordinário começa a ocorrer. As revelações vêm na calada da noite, a cura flui enquanto você descansa, as respostas às súplicas se manifestam com maior nitidez. Mas, mais do que tudo, você começa a saborear aquela intimidade com Deus que sua alma tanto almeja. Aquela doce, profunda comunhão que não depende do templo ou de um culto especial, mas que está à sua disposição todas as noites, todas as manhãs, em cada momento em que você busca a sua face na privacidade do seu local sagrado. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa, por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. Pare tudo. Esta não é uma mensagem comum. Seus olhos não chegaram até aqui por acaso. O Espírito Santo está rugindo em seu coração. Você sente a urgência, a eletricidade desta verdade? Esta é a sua virada de chave. O inimigo treme só de pensar no que você fará depois de ouvir isso. Sua vida de bênçãos está sendo roubada, e o resgate começa agora. Não seja mulher que apenas ouve e não age. Dê o passo de fé que vai incendiar sua vida. Clique no botão de inscrever-se como se sua paz dependesse disso. Compartilhe esta mensagem com a irmã que você quer ver liberta. O céu está em polvorosa por sua decisão. Não se contente com migalhas. A plenitude de Deus espera por você. Inscreva-se, comente meu quarto é um santuário, e prepare-se para o inesperado. Lembro-me de uma mulher em Atlanta que me procurou após implementar essas alterações em seu quarto. Seus olhos cintilavam com uma luz que eu jamais vira. Missionária, ela me disse, a voz embargada pela emoção. Pela primeira vez em minha vida adulta, não temo a solidão. Meu quarto se tornou meu ambiente predileto, não para fugir do mundo, mas porque ali encontro o Senhor de uma maneira tão concreta que às vezes me esqueço de que estou sozinha. Essa é a diferença, minha amada irmã. Quando seu quarto se torna um santuário, você deixa de estar sozinha. A presença do Senhor se torna tão real, tão palpável, tão confortante, que você prefere sua comunhão a qualquer outra companhia. Mas permita-me ser totalmente franca, pois o Espírito Santo jamais adoça a verdade quando ela necessita ser encarada. Empreender essas modificações nem sempre é confortável. Às vezes, significa encarar sentimentos que você tem evitado. Às vezes, exige abrir mão de objetos que você erroneamente acreditava serem sua segurança. Às vezes, é admitir que você está agarrada a coisas que a têm ferido. O detrator de sua alma não deseja que você faça essas mudanças. Ele se sente muito à vontade quando seu quarto é um palco de confusão, ansiedade, ressentimento ou impureza. Ele prefere que você continue a dormir mal, a despertar com pesadelos, a sentir aquela opressão inexplicável. Mas, meus amados, maior é aquele que reside em você do que aquele que está no mundo. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. E esse poder é mais que suficiente para auxiliá-la nas transformações necessárias.
Você não precisa fazer tudo sozinha. Aliás, você não deve tentar. Convide o Espírito Santo para ser seu aliado, sua força, sua sabedoria neste processo. Rogue a ele que lhe mostre precisamente o que deve sair e o que deve entrar. Peça-lhe a ousadia para desapegar-se do que você tem se acostumado a reter e a fé para crer que ele preencherá esses vazios com algo incomparavelmente superior. Há mais um detalhe que o Senhor gravou em meu coração especialmente para você que me ouve esta noite. Se você está atravessando um deserto espiritual, se sente que suas orações não ultrapassam o teto, se perdeu aquela paixão por Deus que um dia ardeu em seu íntimo, a solução pode estar na atmosfera do seu quarto. Veja bem, minha irmã, somos seres espirituais envoltos em corpos físicos. Somos influenciados pelo ambiente que nos cerca mais do que imaginamos. Se seu quarto está infestado de itens que ligam um passado doloroso, a relações tóxicas, a medos e angústias, essa atmosfera espiritual irá afetar sua capacidade de se conectar com o Senhor. Mas quando você limpa esse espaço, quando consagra, quando convida a presença do Senhor a inundar cada canto, a atmosfera espiritual se inverte. É como abrir as janelas de um aposento que estava fechado há muito tempo. O ar puro começa a circular, a luz penetra, a vida volta a fluir. Tenho visto mulheres que haviam perdido o primeiro amor por Cristo serem completamente restauradas após converterem seus quartos em santuários. Vi mulheres que não conseguiam ouvir a voz de Deus começarem a receber palavras proféticas claras na quietude de sua câmara sagrada. Por quê? Porque ao removermos as distrações, os impedimentos, ao criarmos um ambiente que exalta o Senhor, sua presença pode se manifestar de maneiras antes inconcebíveis. Imagine, minha amada, como seria entrar em seu quarto todas as noites e sentir instantaneamente a paz do Senhor preenchendo o espaço. Imagine ajoelhar-se ao lado da cama e sentir o Senhor tão próximo que você poderia estender a mão e tocá-lo. Imagine despertar todas as manhãs, não com ansiedade pelo dia que se inicia, mas com expectativa do que Deus fará em sua vida. Isso não é um sonho irrealizável, meu amor. É o propósito de Deus para cada uma de suas filhas. Ele anseia por essa comunhão íntima com você. Ele quer que seu lar, sobretudo seu espaço de repouso, seja um refúgio onde reside sua presença. Mas há algo que você deve compreender. Essas mudanças não são uma fórmula mágica. Não é como se, ao seguir esses 7 passos, sua vida melhorará automaticamente e você jamais terá problemas. A vida cristã não opera assim. Seria desonesto prometer algo que não é verdade. O que posso prometer, baseado em anos de ministério nas promessas eternas da palavra, é que quando você consagra sua vida integralmente ao Senhor, começando pelo ponto mais íntimo de sua casa, Ele honra esse ato de fé e rendição com sua presença manifesta, e essa presença transforma tudo. Ela não elimina todas as tempestades, mas traz calma em meio a elas. Não soluciona todos os problemas de imediato, mas lhe confere discernimento para atravessá-los. Não torna a vida perfeita, mas lhe concede a graça para encontrar contentamento mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Agora, quero compartilhar algo extremamente pessoal com você, algo que raramente exponho publicamente, mas que o Espírito Santo me incita a revelar hoje. Há alguns anos, passei por um período sombrio no ministério. Fui alvo de ataques ferozes, críticas implacáveis e até traição de pessoas próximas. Chegou um ponto em que não conseguia mais dormir em paz. Meu quarto, meu refúgio por tantos anos, estava abarrotado de cartas com ameaças, jornais com artigos difamadores, documentos legais, tudo que representava a peleja que eu travava. Uma noite, chorando amargamente perante o Senhor, Ele me falou com aquela voz suave que sempre reconheço. Desde quando a minha serva leva suas batalhas para se deitar comigo? Essas palavras perfuraram minha alma como uma lâmina de 2 gumes. Percebi que, sem querer, eu havia convertido meu lugar de comunhão com Ele em um quartel-general de guerra. Eu havia infestado meu santuário com tudo que representava conflito, mágoa e luta. Naquela mesma noite, descartei tudo, absolutamente tudo que me conectava àquela batalha externa. Desloquei aqueles papéis para meu escritório, onde deveriam estar, e redediquei meu quarto para o que ele sempre deveria ter sido, um lugar de encontro com o Pai, um abrigo de paz, um santuário de oração. A mudança foi instantânea e sobrenatural. Não apenas meu descanso retornou, mas naquela atmosfera de tranquilidade, o Senhor começou a me dar estratégias para lidar com os conflitos. Em vez de lutar as batalhas com minhas forças limitadas, aprendi a entregá-las ao Senhor todas as noites e deixá-lo lutar por mim. E, minha amada, todas aquelas batalhas que pareciam impossíveis de vencer, o Senhor venceu por mim, uma a uma, enquanto eu repousava em sua paz. Você entende o poder contido em consagrar nosso lugar de descanso?
Quando levamos nossas batalhas, nossos temores, nossas ansiedades para a cama conosco, estamos lutando com nossa própria força. Mas quando deixamos tudo isso fora do nosso santuário e entramos em pura comunhão com o Senhor, Ele luta por nós enquanto descansamos. O Senhor combaterá por vós, e vós vos calareis, diz a sua palavra. Mas não podemos estar em paz se contaminamos nosso lugar de calma com lembranças de guerra. Minha irmã, preciso que você me escute com extrema atenção agora, pois o que vou dizer pode remodelar o curso de sua vida hoje mesmo. Se você está travando lutas que não lhe pertencem, se está guerreando com suas próprias forças, se encheu seu lugar de repouso com evocações de conflito, é hora de fazer uma ruptura radical. Remova tudo isso do seu quarto. Literalmente, fisicamente, retire-o, coloque as contas na cozinha, os documentos legais em um escritório ou mesa, as cartas dolorosas em um lugar onde você possa lidar com elas durante o dia, e não à noite, quando precisa do acolhimento do Pai. E então, meu amor, inunde esse espaço com recordações das batalhas que Deus já venceu por você. Fixe versículos sobre a vitória, sobre seu poder, sobre sua fidelidade. Coloque uma fotografia de uma ocasião em que Ele operou um milagre em sua vida. Guarde seu diário de oração, onde você registra suas respostas e promessas cumpridas. Pois, veja bem, o que preenche nosso espaço íntimo é o que preenche nossos pensamentos nos momentos mais frágeis do dia, quando estamos caindo no sono e quando estamos mal despertando. Se esses momentos são inundados por lembretes de problemas, nosso subconsciente se enche de ansiedade. Mas se eles estão repletos de evocações das vitórias de Deus, nosso espírito se enrijece na fé. Agora, prosseguindo nesta conversa confidencial, quero abordar algo que talvez ninguém jamais lhe tenha dito. Seu quarto não apenas influencia seu descanso físico e sua comunhão espiritual, mas também impacta profundamente sua identidade como mulher de Deus. Sabe por quê? Porque é na privacidade de nossos quartos que encaramos a nós mesmas sem máscaras, sem artifícios, sem a necessidade de impressionar quem quer que seja. É onde vemos nosso reflexo no espelho sem maquiagem, onde vestimos nossas roupas mais confortáveis, onde baixamos todas as defesas que mantivemos durante o dia. Se esse espaço estiver carregado de coisas que a relembram de seus fracassos, suas inseguranças, seus receios, então, a cada dia, no mínimo 2 vezes, você está sendo bombardeada com mensagens que minam sua identidade em Cristo. Mas, minha amada irmã, você não é o que o espelho lhe diz. Você não é o que seu passado grita. Você não é o que seus medos sussurram. Você é quem Deus diz que é, sua filha amada, sua princesa escolhida, sua obra-prima, criada para boas obras que Ele preparou de antemão para que você trilhe. E seu quarto deve refletir essa verdadeira identidade. Deve ser um lugar onde, a cada entrada, você receba a confirmação de quem você realmente é aos olhos do Pai. Lembro-me de uma jovem que veio a uma de nossas cruzadas no Texas. Era bela, mas andava encurvada, como se carregasse o peso do mundo. Em oração, o Senhor me mostrou que seu quarto era como o museu da autoaversão. Ela tinha fotos de si mesma de quando era mais magra na comoda, com bilhetes que diziam, nunca mais serei assim. Tinha pequenos lembretes em seu espelho com frases como, não se esqueça que você não é boa o suficiente. Guardava roupas que não lhe serviam mais, mas que reservava para quando valesse a pena vesti-las novamente. Todas as manhãs e todas as noites, esta preciosa filha de Deus acordava e dormia recebendo mensagens de condenação do seu próprio quarto. Minha querida criança, eu lhe disse, com lágrimas nos olhos, você acredita que o Pai Celestial colocou esses bilhetes aí? Você pensa que Ele quer que você acorde todo dia relembrando seus fracassos em vez do amor incondicional dele por você? Naquela noite, revolucionamos completamente seu quarto. Retiramos tudo que falava de fracasso e colocamos versículos que proclamavam sua identidade em Cristo. Trocamos as fotos do que foi pelas promessas do que Deus estava realizando nela. Cobrimos seu espelho com um verso sobre quão formosa ela é aos olhos de Deus. 3 meses depois, a mesma jovem retornou a um de nossos encontros. Andava ereta, sorria com segurança. Havia uma luz em seus olhos que vinha diretamente do trono do Pai. Seu quarto a havia transformado em um lugar onde, todos os dias, ela recebia a confirmação de sua identidade como filha do Rei. Minha amada irmã, que mensagem seu quarto está enviando ao seu coração diariamente? Está reforçando a verdade de quem você é em Cristo ou alimentando as mentiras do inimigo sobre seu valor e seu propósito? É hora de fazer um inventário sincero.
Olhe para seu quarto não apenas com seus olhos físicos, mas com sua visão espiritual. Questione o Espírito Santo. O que vós vedes quando olhais para o meu lugar mais íntimo? Ele vos honra? Edifica minha fé? Fortalece minha identidade em Cristo? E se a resposta for negativa, é hora de mudar. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje à noite. Pois cada dia que passa sem que você faça essas mudanças é um dia em que seu quarto está trabalhando contra você, em vez de trabalhar por você. Deixe-me contar mais um episódio que ilustra o poder de transmutação dessas alterações. Uma idosa na Filadélfia veio a mim após anos de insônia crônica. Tentou médicos, remédios, terapias. Nada funcionava. Quando visitei sua casa para orar, senti imediatamente uma opressão estranha em seu quarto. Não havia nada visivelmente errado, mas a atmosfera espiritual era densa e sombria. Em oração, o Espírito Santo me mostrou algo chocante. Esta querida mulher havia sido casada por 40 anos com um homem que a agredia verbalmente. Embora ele tivesse falecido 5 anos antes, ela mantinha todos os pertences dele exatamente como ele os havia deixado. Suas roupas ainda estavam no armário, seus livros no criado mudo, até o travesseiro dele estava na cama. Em sua dor, e talvez em um sentimento equivocado de lealdade, ela havia transformado seu quarto em um mausoléu em memória de um homem que a havia ferido profundamente por décadas. E as palavras de desprezo, as críticas constantes, as mensagens de que ela não era boa o suficiente que ela ouvirá por anos ainda ecoavam naquele quarto todas as noites. Minha irmã, eu lhe disse com toda a ternura que o Senhor me concedeu, eu entendo que você queira honrar a memória de seu marido, mas você não pode se curar dormindo toda noite em um museu de dor. Naquele dia, com muito amor e respeito, embalamos os pertences do marido em caixas e os alocamos no porão. Não os jogamos fora, mas removemos essa presença do quarto. Então, preenchemos o espaço com versículos sobre a cura do coração, com promessas sobre o futuro que Deus tinha para ela, com lembretes de seu amor incondicional. Consagramos aquele quarto como um novo lugar, um lugar onde ela poderia ser a mulher que Deus a chamava para ser, não a mulher ferida que ela havia sido por tanto tempo. Na primeira noite, ela dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em anos. Em uma semana, seu rosto transfigurou-se. A opressão desapareceu, e em seu lugar, havia uma calma que só provém do Senhor. Você percebe o poder de purificar nosso espaço de presenças que não nos edificam? Não importa se são presenças de pessoas vivas ou falecidas, físicas ou emocionais. Se algo em seu quarto a conecta a vozes que a minimizam, que a controlam, que a ferem, é hora de quebrar essa conexão. Minha irmã, sei que algumas das coisas que compartilhei tocaram lugares profundos em seu coração. Talvez você tenha se recordado de coisas que pensava ter esquecido. Talvez o Espírito Santo esteja lhe falando sobre situações específicas que precisam ser encaradas. Não tema essa convicção. A convicção do Espírito Santo jamais vem para condenar, ela sempre vem para libertar. Ele lhe está mostrando essas coisas, não para fazê-la sentir-se mal, mas para torná-la livre. E lembre-se, você não precisa fazer todas essas mudanças sozinha. O mesmo Espírito Santo que a está convencendo é aquele que lhe dará a força para obedecer. O mesmo Jesus que a ama o suficiente para lhe mostrar o que precisa mudar, a ama o suficiente para ajudá-la a mudar. Algumas coisas serão fáceis de modificar. Retirar papéis, mover objetos, reorganizar. Outras exigirão maior coragem emocional. Livrar-se de coisas que você acostumou a reter por anos, encarar emoções evitadas, desligar-se de relacionamentos ou memórias que a têm aprisionado. Mas cada passo que você der em direção à obediência será recompensado com mais liberdade, mais paz, mais da presença manifesta de Deus em sua vida. E quero lhe dizer algo mais. As mudanças que você fizer em seu quarto impactarão toda a sua família. Quando o lugar mais íntimo do seu lar está inundado da presença do Senhor, essa presença começa a escoar para cada cômodo, cada conversa, cada relação em sua casa. Tenho visto maridos não crentes começarem a fazer indagações espirituais depois que suas esposas consagraram seus quartos. Vi adolescentes rebeldes começarem a buscar a oração após sentirem a diferença na atmosfera de seu lar. Vi famílias inteiras serem transformadas porque uma mulher teve a bravura de iniciar a revolução espiritual em seu lugar mais privado. Pois, meu amor, quando você muda, quando seu lugar de comunhão com Deus se torna real e potente, você não pode deixar de irradiar essa transmutação.
A luz de Cristo em você começa a brilhar de uma maneira que não pode ser escondida. Não é que você se torne perfeita da noite para o dia. Mas há uma estabilidade, uma calma profunda, uma confiança em Deus que se torna o seu novo padrão, e esse novo padrão é contagiante. As pessoas ao seu redor notarão algo diferente em você. Elas desejarão o que você possui. Elas perguntarão sobre a fonte da sua paz. E sabe o que você poderá lhes dizer? É Jesus, é a presença real dele em minha vida, é a comunhão diária que tenho com ele na privacidade do meu lar. E quando você disser isso, não serão apenas palavras vazias, mas o testemunho vivo de uma vida remodelada pela presença manifesta do Senhor. Agora, minha amada irmã, convido você a fazer algo comigo. Feche seus olhos por um instante e una-se a mim em oração, pois há poder quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, e mesmo que estejamos apartadas pela distância física, estamos ligadas pelo mesmo Espírito. Pai Celeste, em nome de Jesus, venho diante do teu trono de graça, intercedendo pela minha querida irmã que ouve estas palavras. Tu conheces o coração dela, Senhor. Tu sabes o que precisa ser removido de seu quarto, as feridas que precisam de cicatrização, as mentiras que precisam ser arrancadas pela raiz, a tua presença que ela anseia por vivenciar. Espírito Santo, pedimos que concedas a esta irmã a coragem para empreender as mudanças que precisa. Dá-lhe discernimento para separar o que deve ficar do que deve ir, dá-lhe força para desapegar-se de coisas que tem retido, mesmo que seja difícil. Jesus, transmuta o quarto dela em um santuário onde tua presença é tão real que transforme não apenas suas noites de descanso, mas cada área de sua vida. Que a cada entrada, ela sinta tua paz, teu amor, teu poder disponíveis para ela. Cura as memórias dolorosas, Senhor. Corta as conexões tóxicas. Liberta-a de toda ansiedade, de todo medo, de toda amargura que encontrou refúgio em seu lugar mais íntimo e preenche cada espaço vazio com mais de ti. No poderoso nome de Jesus, declaramos que o quarto da minha irmã será transformado de um lugar de luta em um lugar de vitória, de um lugar de ansiedade em um lugar de calma, de um lugar neutro em um santuário sagrado onde tu resides. Amém e amém. Minha amiga, sinta a presença do Senhor agora mesmo. Ele está com você. Ele irá ajudá-la. Você não precisa temer fazer essas mudanças, pois ele vai à sua frente, aplanando o caminho. Agora, quero compartilhar passos práticos que ajudarão a implementar essas mudanças de uma forma que honre a Deus e traga os melhores resultados. Não tente fazer tudo em um dia. O Senhor é um Deus de ordem, não de caos. Faça uma coisa de cada vez. Talvez comece pelo mais simples, ou quem sabe, o Espírito Santo a guie para começar pelo mais difícil. Ouça-o, não suas emoções. Enquanto você se desfaz do que não deveria estar ali, ore sobre cada item. Agradeça a Deus pelas lições, mesmo das experiências dolorosas. Perdoe as pessoas que você precisa perdoar. Deixe o passado para trás com a gratidão pela maneira como Deus o usará para o seu bem. Não deixe espaços vazios. A natureza abomina o vácuo, e o mesmo ocorre no reino espiritual. Para cada item que você retira, tenha algo positivo, edificante, que honre a Deus, pronto para ocupar seu lugar. Envolva sua família apropriadamente. Se for casada, converse com seu marido sobre as mudanças. Não para solicitar permissão, mas para convidá-lo a participar da bênção. Se tiver filhos, explique-lhes, de forma adequada à idade, que vocês estão consagrando o lar ao Senhor de uma maneira mais profunda. Mantenha essas mudanças. O adversário tentará fazê-la regredir aos padrões antigos. Haverá momentos em que você se sentirá tentada a reter apenas mais um objeto que não deveria estar ali. Resista. Proteja seu santuário com a mesma determinação com que protegeria seus filhos. O que você pode antecipar após fazer essas modificações? Uma melhoria imediata na qualidade do seu sono. O descanso será mais restaurador, mais profundo, mais revigorante. Seus momentos de oração se tornarão mais ricos, mais íntimos, mais poderosos. Será mais fácil focar, mais fácil ouvir a voz do Senhor, mais fácil sentir sua presença. Você começará a receber sonhos e revelações de uma forma que talvez nunca tenha experimentado. Deus fala muito através dos sonhos, mas só pode fazê-lo quando nosso lugar de repouso está consagrado a Ele. A ansiedade noturna irá diminuir drasticamente. Aqueles pensamentos que a assaltam ao apagar as luzes, aquelas preocupações que a mantêm acordada, perderão o domínio sobre você.
E talvez o mais belo de tudo, você começará a experimentar uma intimidade com Deus que remodelará toda a sua vida cristã. Não será mais uma religião de domingos ou de momentos de crise. Será um relacionamento diário, constante, real. Também quero prepará-la para o que pode ocorrer no início para que você não desanime. Pode ser que nas primeiras noites você sinta seu quarto estranho. Após anos com certos itens ali, o espaço pode parecer diferente, vazio. É normal. Dê tempo ao seu coração para se adaptar à nova atmosfera. Pode ser que o inimigo tente atacá-la com pensamentos como: isso não vai funcionar. Você está sendo extremista. Esses pensamentos não são seus, são dele. Rejeite-os em nome de Jesus e declare a verdade da palavra sobre sua vida. Pode ser que outras pessoas não compreendam as mudanças. Alguns familiares ou amigos podem achar que você está exagerando. Você não lhes deve explicações. Seu relacionamento com Deus é pessoal e íntimo. Mas também pode ser, e estou muito animada com isso, que você comece a ver mudanças tão positivas, tão rápidas, tão óbvias que se perguntará por que não fez isso antes. E quando isso acontecer, não se lamente. Alegre-se, pois Deus está lhe mostrando essas coisas agora, em seu tempo perfeito. Minha irmã, antes de concluirmos, quero que você compreenda algo fundamental. As mudanças que sugere não são legalismo, não são uma lista de regras a serem seguidas para conquistar o favor de Deus. O favor de Deus já é seu através de Jesus Cristo. O amor dele por você não depende de quão arrumado está seu quarto. Sua salvação não se baseia nos objetos que você tem ou deixa de ter. Essas mudanças são oportunidades. Oportunidades para criar um ambiente onde sua presença possa se manifestar mais livremente. Oportunidades para remover obstáculos que podem estar bloqueando as bênçãos que ele já deseja lhe dar. Oportunidades de experimentar mais dele. É a diferença entre remover pedras de um rio para que a água flua livremente, em vez de tentar fazer chover. A água já está lá, as bênçãos já estão lá, o amor de Deus já está lá. Estamos apenas removendo os entraves para que eles possam fluir mais abundantemente em nossas vidas. Espero que os livros que mencionei a acompanhem nesta bela jornada de intimidade com o Senhor. São recursos maravilhosos que podem ajudá-la a aprofundar essa vida de comunhão constante com Ele. Os links estão na descrição, pois sei que seu coração faminto deseja continuar crescendo nas coisas do Espírito. E agora, minha irmã, quero lhe deixar um desafio que pode mudar não apenas seu quarto, mas toda a sua vida. Pelos próximos 21 dias, comprometa-se a fazer do seu quarto um lugar de encontro diário com o Senhor. Não me refiro apenas a orar antes de dormir, o que é bom. Quero dizer, crie um horário específico todos os dias onde você usará seu quarto como seu lugar secreto de oração. Pode ser de manhã cedo, antes que o restante da família acorde. Pode ser à tarde, ao retornar do trabalho, ou à noite, após as crianças irem para a cama. O momento exato não importa tanto quanto a constância. Durante esses 21 dias, não apenas ore. Adore. Leia a Bíblia em voz alta em seu quarto. Escreva em um diário as coisas que Deus lhe está dizendo. Declare versículos sobre sua vida e sua família. Interceda por seus entes queridos a partir desse lugar consagrado e observe o que Deus fará. Veja como seu coração se transforma. Veja como a atmosfera de sua casa se altera. Veja como seus relacionamentos mudam. Veja como sua perspectiva de vida se inverte. Pois, meu amor, quando convertemos nosso quarto em um santuário e o usamos consistentemente como tal, não estamos apenas mudando um cômodo da casa, estamos mudando toda a nossa vida. E os 21 dias não são mágicos. É apenas o tempo que os psicólogos dizem ser necessário para formar um novo hábito. Mas no seu caso, será muito mais do que um hábito. Será a fonte de vida da qual tudo mais em sua vida fluirá. Imagine despertar todos os dias, não com ansiedade pelo dia que virá, mas com a expectativa do que Deus fará. Imagine encerrar cada dia sem as preocupações que lhe tiram o sono, mas com a gratidão pela fidelidade e a confiança em seu cuidado. Imagine enfrentar as crises da vida, não com suas forças limitadas, mas com a paz e sabedoria que advém de ter estado na presença do Altíssimo naquela mesma manhã. Imagine ser um manancial de bênção para sua família, não porque você resolveu todos os problemas deles, mas porque você carrega em seu íntimo a presença do único que pode resolver todos eles. Isso não é uma miragem, minha querida.
É o que Deus deseja para a sua vida. É o que Ele tem disponível para você a partir de hoje. Mas isso requer uma decisão de sua parte. Exige que você diga: sim, Senhor, eu quero mais de Ti. Estou disposta a fazer as mudanças necessárias. Estou disposta a deixar minha zona de conforto para entrar na Tua zona de bênção. Você está disposta, minha irmã? Você está pronta para permitir que o Espírito Santo transfigure não apenas seu quarto, mas toda a sua existência? Se a resposta for sim, então não espere mais um minuto. Assim que esta conversa terminar, vá para seu quarto, percorra-o com seus olhos espirituais. Pergunte ao Senhor o que precisa mudar e comece nesta mesma noite, pois cada dia que passa é um dia que não retorna. Cada noite que você dorme em um ambiente que não está plenamente consagrado ao Senhor é uma noite em que você perde as bênçãos que Ele preparou para você. E, minha amada amiga, você vale cada uma dessas bênçãos. Você merece experimentar a plenitude da presença de Deus. Você foi criada para ter comunhão íntima com Ele, não apenas aos domingos no templo, mas todos os dias na privacidade do seu lar. Antes de nos despedirmos, quero orar mais uma vez por você, pois sinto em meu espírito que há alguém que ouve isso e necessita de um toque especial do Senhor esta noite. Pai Celeste, há uma filha tua que ouve estas palavras e que carrega um fardo imenso no coração. Talvez seja o peso da solidão, da decepção, ou do cansaço de tanto lutar. Talvez ela sinta que tem orado e orado, mas suas súplicas não ultrapassam o teto. Senhor, que ela saiba que tu vês seu coração, conheces sua dor, ouves cada lágrima que ela derramou na privacidade de seu quarto. E nesta noite, Jesus, tu queres que ela saiba que não está sozinha. Toca o coração dela agora mesmo, Senhor, para que ela sinta teu amor de uma forma tão real, tão tangível, que não possa duvidar. Dá-lhe a força de que precisa para fazer as mudanças que abrirão as comportas para uma nova dimensão de tua presença na vida dela. E Espírito Santo, ajuda-a a não desistir quando as mudanças se tornarem difíceis. Quando o inimigo tentar desanimá-la, quando ela sentir que não vale a pena, lembra-a de que ela vale. Lembra-a de que Jesus entregou sua vida para que ela tivesse livre, constante comunhão com o Pai. Em nome de Jesus, declaramos que seu quarto será transfigurado. Declaramos que sua vida de oração alcançará novos picos. Declaramos que a presença de Deus será tão real em sua casa que impactará toda a sua família por muitas gerações. Amém. Minha querida e preciosa irmã, se você chegou até aqui, se permitiu que o Espírito Santo falasse ao seu coração, saiba que ele tem planos magníficos para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever neste canal, pois o que compartilhamos hoje é apenas o prenúncio. Há muito mais que o Senhor deseja nos ensinar sobre como edificar um lar onde sua presença reside, onde suas bênçãos fluem, onde seu poder se manifesta. E, por favor, compartilhe comigo nos comentários como você está lidando com essas mudanças. Conte-me o que decidiu remover do seu quarto. Compartilhe os milagres que Deus começa a fazer em sua vida à medida que você consagra a Ele seu lugar mais íntimo. Pois, meu amor, seu testemunho será uma bênção para milhares de outras mulheres. Sua obediência inspirará outras a dar os mesmos passos de fé. Sua transformação será a prova do poder de Deus para todos que precisam crer que Ele ainda opera prodígios hoje. E compartilhe esta mensagem com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir. Aquela irmã que tem lutado contra o sono, a ansiedade, a sensação de que Deus está distante. Aquela mulher preciosa que precisa saber que há esperança, que há soluções, que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Lembre-se, não sou eu a autora destas palavras. É o Espírito Santo usando este vaso imperfeito para levar sua mensagem de amor e transmutação ao seu coração. Ele não divide sua glória com ninguém, e toda a honra e louvor pertencem a Ele. Se você apenas crer, se apenas der este passo de fé, se ousar confiar que Deus quer o melhor para a sua vida, você verá milagres que excedem o que você pode conceber ou pedir. Seu quarto transformado é apenas o início. É a primeira gota de uma chuva de bênçãos que Deus quer derramar sobre toda a sua existência. Pois quando Ele a vê fiel no pouco, Ele lhe confia o muito. Até que nos encontremos novamente nestas ondas do ar ou até que nos encontremos na presença do Senhor, permaneça sua irmã em Cristo, crendo nos milagres que Ele fará em sua vida. Inscreva-se, comente, compartilhe, mas acima de tudo, obedeça, pois é na obediência que os milagres encontram caminho em nossas vidas. Que Deus a abençoe abundantemente, minha querida, amada irmã. Amém.
Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.